que encontraram a palavra do Senhor, digam amém. E seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Podeis assentar, dando glória a Jesus. Meus amados e queridos irmãos, o Senhor Jesus ele foi biografado por 4 grandes evangelistas. Sempre que nós abrimos a palavra de Deus para fazermos uma leitura das biografias de Jesus Cristo, nós temos a oportunidade de ver a biografia de Jesus Cristo sendo narrada por 4 grandes homens de Deus. Mateus, Marcos e Lucas trouxeram uma apresentação não tanto querigmática do ministério de Jesus Cristo, porque eles estavam muito mais preocupados com aquilo que Jesus estava realizando nos territórios da Judéia, Idumeia, Traconíades, Samaria e Jerusalém. É por isso que os 3 primeiros evangelhos da Bíblia, nós consideramos ele como evangelhos sinópticos, porque apresenta uma obra de evangelização praticamente similar. Cada um dos evangelistas tinha um público destinatário distinto dos demais. Quando nós abrimos a Bíblia para lermos o que Mateus está dizendo, nós sabemos clara e evidentemente que ele quer apresentar a figura de Cristo, Jesus de Nazaré, como rei dos judeus, consequentemente para um público doméstico. Quando nós abrimos a Bíblia Sagrada para lermos o ligeiro evangelho de João Marcos, nós temos a oportunidade de vermos um texto destinado para um público romano. E quando abrimos a Bíblia para lermos Lucas, nós temos um texto muito mais expansivo, porque Lucas vai comunicar peremptoriamente para os gregos, mas os 3 evangelhos estão preocupados com aquilo que Jesus faz. É por isso que, a despeito de lermos aqui nesta noite um texto, onde mostra aquilo que Jesus fala, grande parte do seu bojo literário está nos milagres de Jesus, nas obras que categorizam Cristo como Filho de Deus. A proposta de João é total e completamente distinta. Ele está muito mais preocupado com aquilo que Jesus fala do que propriamente com aquilo que Jesus faz. É por isso que quando ele escreve o seu texto, a sua biografia, ele faz uso apenas de 7 milagres para explicar por trás do milagre, na ocasião deste, uma palavra de revelação da parte de Deus. Todos nós que somos pastores, pregadores, professores de escola bíblica dominical, temos uma dúvida todos os domingos. Nós pregamos aquilo que Jesus faz ou pregamos sobre aquilo que Jesus fala? Grande parte daqueles irmãos que tentam atender à expectativa de uma determinada igreja vai sempre falar sobre os milagres de Jesus, porque são necessários e são muito bem aplicativos. Mas lendo a palavra de Deus nesta noite e tendo a oportunidade de substituir o companheiro que falaria nesta ocasião, eu tenho da parte de Deus uma palavra específica para uma igreja específica e que faz a obra missionária. Lendo as inscrições que nós lemos aqui a partir do capítulo 16, do capítulo de número 28, dos versículos 16 ao versículo de número 20, nós temos uma ordem, uma ação de responsabilidade e nós temos uma promessa. Eu vou repetir, nós temos uma ordem, nós temos uma atmosfera de responsabilidade e nós temos uma promessa. No entanto, faz-se necessário, antes de entrarmos neste texto, descobrimos aqui algumas verdades sobre a obra missionária. A palavra missões, ela vem de um termo
de uma cognominação do latim chamada missione, que vem de uma outra palavra do grego chamada missionete. É uma palavra que as igrejas, principalmente de cunho protestante, emprestaram para trazer a evidência da nossa responsabilidade. Porque tanto a palavra em latim missione, como a palavra missionete no grego, ela transmite 4 entendimentos para a igreja nesta oportunidade. O primeiro entendimento é que todo indivíduo que se presta a fazer missões é alguém que está envolvido com a ação. Missão é alguém que se propõe a fazer. A obra missionária é uma obra de atividade comportamental. Não é uma obra para ociosos. Não é uma obra para preguiçosos. A obra missionária é para quem tem a responsabilidade de ter uma atitude para com Deus. A primeira palavra que categoriza missione e missionete é ação. A segunda palavra é a palavra tarefa, porque é dado à igreja a responsabilidade de cumprir uma determinação, de fazer parte de uma campanha de voluntariedade, de estabelecer-se dentro do seu desdobramento congregacional, cumprindo ordens e executando a obra de Deus. A terceira palavra é a palavra ordem. Notai que eu disse aqui 3 palavras: a palavra ação, a palavra tarefa, a palavra ordem, porque transmite a ideia de uma igreja que está subordinada a uma direção administrativa, de uma igreja que é subordinada a uma visão missionária. As 3 primeiras palavras é ação, tarefa, ordem, e a quarta palavra, antes de entrarmos no texto, é a palavra compromisso. É impossível fazermos a obra de Deus livres de responsabilidade. Obra de Deus é obra de responsabilidade. Obra de Deus é obra de ordem. Obra de Deus é obra de tarefa. E obra de Deus é obra na vida daqueles que tomam atitude. Mas lendo o texto nesta noite que nós estamos aqui diante de Deus para expor, eu tenho aqui pelo menos 1, 2, 3, 4, 5 características fundamentais de um missionário. Lendo o versículo de número 16, a Bíblia nos traz a seguinte palavra: seguiram. Obra missionária é feita por indivíduos que se prestam a seguir ao Senhor Jesus. Obra missionária é para quem deseja seguir. Obra missionária não é para cristãos nominalistas. Mas lendo a história do cristianismo, nós temos o Édito ou o Edito de Milão, promulgado por Constantino lá na Ponte Milvia, quando ele venceu o grande exército de Maxêncios. E ele deu liberdade para os cristãos fossem cristãos no Império Romano. Não foi Constantino que sacramentou o cristianismo como religião oficial do Império. Foi Teodósio I no Édito de Tessalônica. Mas quando Constantino liberou o crente para ser crente, entrou dentro da igreja uma categoria de cristãos chamados de nominalistas. Eles estavam ali por causa da benécia do império. Eles estavam ali porque era elogiado agora aquele que professava o cristianismo. O nominalismo invadiu a igreja desde 313 dos primeiros séculos da era cristã. Agora, nominalistas estão dentro da igreja, não dentro desta igreja, mas da igreja ordinária. Mas obra missionária não é obra de nominalista. Obra missionária é obra daquele coração que tem as marcas. Oh, glória! Oh, glória! Levante a sua mão, eu estou sentindo. Levante e dê um glória para ele. Ele está nesta casa. Essa igreja pentecostal, obra missionária, é obra de crente que segue a Jesus Cristo.
Oh, glória! A segunda categoria do crente que faz a obra missionária, pastor Paulo, é que a obra missionária, ela é feita por aqueles que são discípulos do Senhor. Se não, vejamos o texto bíblico. Seguiram os 11 discípulos. A palavra discípulo, ela tem algumas vértices de entendimento. É o que nós chamamos de palavra polissêmica, que transmite a ideia de ter sentidos múltiplos. Um dos sentidos aproximados da palavra discípulos é a palavra testemunha. E a palavra testemunha também tem um outro cognome, que é a palavra mártir. Por isso que nós temos aqui na vocação de Cristo para a sua igreja, o conceito de Corvã, que é o conceito que diz que na presença de Deus, alguém tem que morrer. É por isso que quando Jesus fez a sua segunda vocação para os discípulos, ele diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor da minha causa, achá-la-á. Obra missionária é obra para quem não tem vaidades pessoais. Obra missionária para quem verdadeiramente é discípulo de Jesus Cristo. No 3º século da era cristã, Inácio de Antioquia da Síria ia ser martirizado pelo Império Romano, como cantaram aqui as irmãs do Ministério de Louvor. E ele disse: eu sou o trigo de Deus, e os dentes das feras hão de moer-me para que eu seja apresentado como pão limpo a Cristo. Agora que padeço por causa do seu nome, penso que posso ser chamado de discípulo. A palavra discípulo é quem segue verdadeiramente e está disposto a morrer pela causa do mestre. É quem está disposto a abandonar a sua própria vida para entregar a sua existência na mão daquele que tudo vê e está aqui nesta noite para derramar do poder da obra missionária, que é o poder do Espírito Santo. E só quem crê nesta verdade, levante a sua mão e diga glória ao nome do Senhor. A terceira palavra que categoriza o verdadeiro missionário é que ele é obediente. A Bíblia diz que os 11 seguiram a Jesus para onde ele ordenara. Não existe obra missionária sem obediência. Não existe pretexto para fazer o que é certo, fazendo por detrás coisas erradas. O Antigo Testamento julga ação. O Novo Testamento julga intenção. Deus olha para o coração de todo missionário e ele precisa enxergar obediência. Deus olha para o coração de todo crente e Deus precisa enxergar obediência. Eu me lembro que por volta do ano 2002, eu estava recém-casado, o pastor Gilson, com essa minha namoradinha até hoje. E o pastor marcou comigo na porta da sua casa, às 5h30 da manhã, para irmos a uma convenção das Assembleias de Deus em Anápolis. Deu 5h45, ele não abriu a porta. De terno, gravata e Bíblia na mão, ali eu fiquei. 6h45, ele não abriu a porta. 7h45, 8h15, ele não abriu a porta. 8h35, ele não abriu a porta. 9h, ele não abriu a porta. Eu na porta da casa dele, bater na campainha, nem pensar. Eu é quem espero por ele, não é ele que espera por mim. Quando foi 9h45 da manhã, ele abriu a porta numa pequena fresta e disse: irmão Presbítero, o irmão está aí desde 5 horas da manhã. Eu disse: sim, senhor. Ele disse: está aprovado. Muitos irmãos escandalizam com esta ideia, mas deixa eu dizer para você aqui nesta noite, se você não tem maturidade para respeitar, perdoe-me a franqueza da palavra, eu estou tratando com homens e mulheres de Deus aqui nesta noite.
Não existe igreja nominalista aqui dentro. Se Deus me trouxe para falar hoje em vez de amanhã, e te trouxe aqui para escutar hoje, é porque Deus vai soprar no teu coração. Eu já estou sentindo a glória. Levante a tua mão e dá glória ao nome dele. Nós precisamos de homens e mulheres obedientes. Missionário obediente hoje é artigo de luxo. Obreiro obediente hoje é um artigo de luxo. Nós estamos vivendo em um tempo de profunda dificuldade existencial, relacional e congregacional. Se não vejamos o que diz a Bíblia, por exemplo, em todos os textos de Paulo. Paulo escreveu Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito e Filemão. Até o 4º século da era cristã, o livro aos Hebreus teria sido escrito por Paulo, mas foi enxertado no cânon do Novo Testamento como sendo de autoria paulina. Sabe qual é o texto mais profundo de Paulo? É a carta que ele escreveu aos Romanos. Sabeis por quê? Porque Paulo não tinha relacionamento pessoal em Roma quando ele escreveu a sua epístola. São 12 capítulos de doutrina. Sabe por quê? Porque hoje nós vivemos em um tempo onde nós gastamos muito mais tempo nos gabinetes pastorais para consertarem coisas que estão fora do padrão relacional da igreja, do que propriamente exaurindo do texto bíblico o maná que desce do trono para a ovelha. Sabe qual é o grande problema? Nós vivemos em um tempo onde o Espírito Santo está à procura de verdadeiros adoradores e que eles sejam verdadeiramente obedientes, não só a Deus, mas aqui na terra. E Deus está levantando nesta noite homens e mulheres cheios. Levante a mão e dê glória. Levante. 3 segundos, adore o nome dele. Ele está nesta casa. Ele está nesta casa. Eu estou sentindo a presença dele. Não se ofenda com o pastor Presley. Não se ofenda, Deus está falando ao seu coração. Está faltando um pouco só para ele despejar na tua vida glória, graça, poder e unção. É só levantar a cabeça, levantar a mão e dar glória. Eu estou sentindo, quem está sentindo, diga glória a Deus. Repita comigo: seguir, discípulo, obediência. A minha primeira mudança missionária, meu querido irmão Paulinho, ela foi em cima de um caminhão de cimento emprestado. Eu me lembro que a minha esposa estava com meu filho espendurado nela, amamentando, e ela sentou-se às 18h30 no meio fio da BR, enquanto as fumaças daqueles caminhões nuviavam a sua beleza maravilhosa. E eu disse: fica quietinha aí, minha filha, porque eu vou atrás de uma casa para nós alugarmos aqui no campo missionário. Deixa eu dizer para você, existe uma realidade fora da nossa realidade, que é vivida por todo missionário que está no campo, e que nós, às vezes, que estamos aqui no grande centro do Brasil, desconhecemos. Mas aprove a Deus, por sua eterna misericórdia, estarmos na 8ª conferência missionária deste campo, para podermos ouvir relatos de homens e mulheres de Deus, às vezes sem retórica, oratória, vernáculos literalmente bem pensados, mas tem sobre a sua vida o poder da glória, a graça da glória, a unção da glória, o poder do Espírito Santo. E só quem é parceiro missionário aqui nesta noite, joga a mão para cima e dê o seu maior glória. Oh, glória! Repita comigo: seguir a Jesus, ser discípulo de Jesus, ser obediente, ver Jesus. Orando mandar. Anteontem,
Ontem eu estava preparando a mensagem lá de Isaías para pregar aqui, pastor Gilson. Eu peguei um livro dos livros que tem na minha biblioteca e eu peguei alguns escritos de Teresa d'Ávila, que viveu na época da Reforma Protestante. Eu comecei a ler as orações dela e eu comecei a chorar. E a minha mulher entrou no gabinete, no escritório lá de casa, e disse: bem, o que você está chorando? Eu disse: bem, como que nós vamos ser igual a esse povo? Como que nós vamos ser igual a este povo? Sadut Sundar Singh bateu na porta de uma mulher, o apóstolo dos pés sangrentos, e a empregada da mulher, hoje não pode falar o nome empregada, mas eu falo o quê? A colaboradora da mulher veio atender a porta, e a mulher dona, madame da casa, pastor Gilson, lendo a palavra de Deus, e ela atendeu o Sadut Sundar Singh, o apóstolo dos pés sangrentos, lá fora. E ela veio falar para a patroa, disse: patroa, minha senhora, tem um homem lá fora. Ela: quem é, minha filha? De acordo com o livro que tu lês em voz alta para nós na casa todos os dias, o homem que está lá fora é este Jesus Cristo de Nazaré. Existem pessoas que internalizam Cristo tanto, eles se parecem tanto com, inclusive, o nome cristãos foi dado para cristãos em Antioquia da Síria, a partir do 13º capítulo de Atos dos Apóstolos, de forma jocosa. O termo cristão, o termo puritano, que são os grandes pregadores ingleses do século XVI, século XVII, foi dados a eles de forma jocosa. Não que o termo puritano ou que o termo cristãos são termos ruins. Pelo contrário, são termos excelentes. A palavra cristão significa pequeno Cristo. O mandamento de Deus, eu não estou pregando aqui heresias. Eu não creio na doutrina da santificação perfeita. Eu não creio. Nós, das Assembleias de Deus, não cremos na doutrina da santificação plena. Ninguém vai ser totalmente beatificado. Não, existe lá em Gênesis capítulo 6. Yetzer Levi Hadan Hara. Há uma inclinação para o mal em todos nós aqui. Mas Deus nos liberta do poder do pecado de 3 formas: na justificação, na santificação e na glorificação. Na justificação, Ele te liberta da pena do pecado. Na santificação, da influência do pecado. E na glorificação, da presença do pecado. Nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. E só quem se parece com Ele, levanta a tua mão. Derrama da sua glória e da tua graça nesta noite, Pai, porque Tu és o Deus que está nesta casa, Tu és o Deus que invade esses corredores, e Tu chama missionário e missionária nesta obra para fazer a Tua vontade. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Teresa d'Ávila disse assim para o Senhor: Senhor, quando Tu mais me amas? E o Senhor disse para Teresa: sabe quando eu mais te amo? Quando tu, depois de longas horas na minha presença, tu não te apressas a sair dela, mas tu permaneces embora sem ter o que dizer a mim, mas de joelho tu fica contando os tijolos da capela só para não sair da minha presença. Jesus está chamando pequenos cristos aqui nesta noite. Jesus vai encher cristãos de verdade do seu poder e da sua glória. Ele vai me encher, Ele vai te encher, Ele vai nos encher. A presença do Espírito Santo, Veruach Elohim Erahefet, a presença do Espírito Santo vai entrar no meu e no teu coração, e o teu caos vai transformar em luz, as tuas trevas serão a glória de Deus nesta noite. Ei, tu que está caído, Ele te levantará, e o nome de Jesus será glorificado. Repita comigo: seguir, autodiscípulo, obediência, ver Jesus e adorar a Jesus. Fala: adorar a Jesus. Irmãos, eu estou sentindo assim uma liberdade. Mas escute,
Nós temos o costume de servir ao Deus das mãos. Servir ao Deus das mãos é bom demais, mas muito mais precioso e preciosa é a adoração de quem serve a Jesus nos pés. E às vezes você tem um grande problema, e os problemas que você tem de forma circunstancial, psicológica, biológica, são os problemas psicobiosociais. Você tem tantos problemas lá, que você vem para cá carregado de dificuldades. Mas de dificuldades tão grandes que você chega aqui e vai falar assim, eu vou despejar tudo. Só que quando você ajoelha, você não lembra de nenhum dos teus problemas. Oh, glória! Porque quando tu ajoelhas nesta terra, Deus passa para ti a graça e a paz deles. Você ora 10, 15, 30, 1 hora de joelhos, e nenhum dos problemas que te fez entrar aqui na igreja, você cita ele na presença de Deus, porque mais importante para Deus é você estar em pé diante dele, e o nome dele ser adorado. É por isso, pastor Gilson, que os puritanos diziam assim, ore, 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 até que tu tenhas orado. Charles Spurgeon diz o seguinte, que ele só verdadeiramente orava após os 40 minutos. Teresa d'Ávila diz assim, orar é falar com Deus como alguém fala a seu amigo. Eis o motivo por que muitos não oram. Como, pois, conversariam com quem não conhece? O nosso maior poder é a adoração. Lembra que Jesus estava lá, ele foi tomar água em Sicar, 812 metros de distância do outeiro de Semler, que foi comprado por Orim, pai de Acabe, por 50 ciclos de prata. Entre os montes Ebal e Gerizim, Samaria foi edificada. Acabe e Jezabel edificaram um palácio. Jesus está ali com sede. Ele olha para Maria, para a mulher samaritana, e diz, ei, Xerrem, dá um pouquinho d'água. Aí ela olha para ele e fala assim, como é que tu é judeu e tem coragem de falar comigo, que sou uma mulher samaritana? Ele disse, mas tu é abestalhada. Se tu soubesse quem é que fala contigo e quem te pede água, tu é que me pediria. E dessa água que tu vai me dar aí, eu vou beber e tenho sede. Agora, da água que eu te der, quando ela entrar na tua vida, tu bebe e nunca mais tu tens sede. Quem bebeu dessa água, levante a mão para glorificar. Então, como é que você vai pegar essa água? Tu está pedindo água para mim, o poço tem 38 metros de fundura, por mais ou menos 1,8 metros de comprimento, tu não tem vasilha nem para ti, eu vou te dar da água, agora vai lá e chama teu marido. Eita, a água começou a entrar. Sabe por quê, lindão? Porque quando esta água desce, quando está no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Serafins estavam acima dele, cada um com 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moviam à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Olha a água entrando. Então disse eu, olha a água entrando, ai de mim, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com Atenais. Com ela tocou a minha boca e disse, fé, que isto tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado foi o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor, que dizia, quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele, vai e dize a este povo, diz o Senhor dos exércitos. Levante a tua mão para dar glória. A água está entrando nesta noite. A água está entrando nesta noite. Oh. Escute, eu vou terminar, a mensagem já acabou. Mas você percebeu que aquilo que o Senhor Deus clamava no fronte de Isaías não era percebido por causa da nebulosidade do seu pecado? A doutrina pecaminosa, fluida na sua natureza humana, era tão agravante aos teus ouvidos que ele só compreende que o clamor de Deus era o clamor para missões
quando o pecado é lavado. Ei, vai lá, chamar. Eu não tenho marido, certo? Eu sei. Tu já tiveste 5. E esse bichinho reenganado que tu tem não é teu. Eu vejo que tu é profeta. Aí a água já entrou. Quando a água entra, repita comigo, irmãos, quando a água entra. Fala alto quando a água entra. Fala algo quando a água entra. Pecados são vomitados pela boca. Levante a tua mão e dá um glória. Eu vejo que tu és profeta. Já que tu és profeta, a gente adora aqui ou adora lá? A palavra, viram e adoraram. Nem aqui e nem lá. Porque chegará um tempo, e já chegou, em que o meu Pai procurarão os verdadeiros. Os verdadeiros, cadê eles nesta noite? Os verdadeiros, aqueles que adoram o Pai em espírito, em verdade. Diga glória a Deus. Oh, glória. Repita comigo, seguir a Jesus, discípulo, obediente, ver Jesus, adorar a Jesus, fala adorar a Jesus. Aí, pastor Gilson, pastora Dorcas, a matemática fecha, a conta fecha, vai, fecha. Como é que a conta fecha? Jesus se aproxima. E eu vou falar. E tu para de ficar falando, eu vou pôr Jesus na parede. Um dia chegou a irmã no gabinete pastoral, eu sou pastor de igreja, irmão. Eu tenho 27 anos, o cabelo aqui caiu tudo. Aqui. Eu não estou falando, pastor Gilson, pelo amor de Deus, não é isso. Mas eu tô no gabinete o dia todo. Atendendo um, atendendo outro. Chegou uma irmã lá no escritório. Ei, pastor, eu vou pôr Deus na parede. Eu falei, um grande desafio. O que, pastor? Encontrar a parede. Deus mede a expansão do universo de 100 bilhões de anos-luz de diâmetro na palma das suas mãos. Deus sustenta o globo com a mão direita, ele pega um copo descartável com a mão esquerda, e para Deus as duas coisas são as mesmas. Deus está chamando esta igreja, está me chamando, está nos chamando para adorar. Quem veio adorar, levante nesta noite, levanta. Quem veio adorar, me ajude aqui, meu filho. 2 minutos eu entrego o microfone, olha aqui para mim. Jesus, quando tudo isso aconteceu, porque só tem habilidade para cumprir aquilo que ele fala quem vive aquilo que ele exige. Captou? Meus pastores abençoados, só tem autoridade para escutar e discernir aquilo que ele fala quem vive aquilo que ele exige. Não é meritório, isso é por graça. Mas a graça de Deus não anula a responsabilidade humana. Ele disse assim, ide. Repita comigo no 3, ide. 1, 2, 3. A palavra é por eu. Você tem 3 formas de fazer a obra missionária. 3. Orando, indo e contribuindo. Vamos repetir essas 3. Vamos lá. Orando, indo e contribuindo. Quando eu era solteiro, que o pregador dizia assim, Jesus está voltando. Eu não conheci mulher. Solteiro no campo missionário, 21 anos de idade, desesperado. Loucamente desesperado. Com a boca no pó. E o pregador falava, Jesus está voltando. Eu baixava, não voltando não, Senhor, eu quero casar primeiro. Hoje, quando alguém fala, eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha. Porque o que nós vamos apresentar para Ele? Aí ficam uns irmãos na internet, eu tenho 1 ano e meio que eu estou na internet, é uma loucura. Ele quer te falar besteira. Besteira? Nós seremos igual Teresa d'Ávila, Inácio de Antioquia, Policarpo, como os pais capadócios, Gregório de Nazianza, Gregório de Nícia, Basílio de Cesareia, Cipriano de Cartago. Nós, homens que colocaram os pés no chão e a terra tremeu. Nós seremos igual Santo Antão, Macário,
Palomão, nós seremos igual Greenwich Wright Moody estava assistindo uma escola bíblica dominical. E o pastor disse assim: o mundo está para ver o que Deus pode fazer através de um homem cheio do seu espírito. Ele, com 16 anos de idade, tocou no joelho do seu tio, que era sapateiro igual ele, e disse: tio, eu serei esse homem. Ele levantou 3 caixas de tomate para dar escola bíblica dominical para 12 crianças e terminou seu ministério ganhando 500.000 almas para Jesus Cristo. Em 1702, os irmãos moráveis começaram uma oração de 24 horas que durou 100 anos. Na Inglaterra, um mercador sedento passou numa pequena cidade. E depois de procurar a cidade, um bar ou prostíbulo para afogar as suas mágoas e tensões do dia, ele não encontrou nem um bar, nem um prostíbulo. Ele viu um velho com um chapéu na cara, tomando uma xícara de chá. E disse: que tipo de cidade é essa que não tem um prostíbulo e um bar para um mercador tomar um trago de cachaça? O velho levantou o chapéu cheio do Espírito Santo e disse: faz 100 anos, desde que John Wesley colocou os pés nesta cidade, que todos os bares foram fechados, todas as prostitutas foram salvas, e o nome daquele que vive, levanta a mão, igreja, esse Deus está aqui. O maior pastor da época puritano foi Richard Baxter. Ele entrou em Kidderminster, na Inglaterra, uma cidade que não tinha um único cristão. Ele saiu dela 15 anos depois, e ela não teve um único descrente. Sabe por que, igreja de Taguatinga? Deus está levantando, já levantou no passado, está levantando agora, e levantará amanhã, homens e mulheres cheios. Levante a tua mão e dá glória àquele que vive e reina. Se Deus falou contigo, você pode bater palmas mais forte.